Olá pessoal, aqui é o Moza novamente e conforme prometido, né, eu estou gravando mais um vídeo aí, só que agora para mostrar como inserir os arquivos dentro do pendrive, né. Então nas duas últimas videoaulas nós vimos como montar o pendrive utilizando a ferramenta Easy2Boot, né, e a gente está com o pendrive aqui montado aqui de exemplo. A princípio o Easy2Boot ele já possui uma estrutura de pastas, já pensando nas ferramentas que a gente pode estar utilizando. Isso facilita o nosso serviço, porque não precisamos ficar criando arquivos por grupo, de menu e por aí vai. Ele mesmo já se encarrega de ler, fazer a leitura do pendrive e inserir os arquivos aí no menu, tá certo? Outra coisa importante é saber que sempre a gente tem que deixar o nosso pendrive contíguos, né? Sempre está desfragmentando ele. E dentro da estrutura do Easy2Boot tem a ferramenta Make Disk Drive Contíguos. Então a gente sempre executa ele, certo? Para manter os arquivos contíguos. Isso a cada ISO inserida, né? A gente executa o Make Disk Drive Contíguos justamente para evitar, né, o mau funcionamento em decorrência à fragmentação do pendrive, certo? Então não vamos remover os arquivos que existem na base do pendrive, certo? Vamos manter todos. A mesma coisa nessa estrutura dentro da pasta ISO. Essa é a pasta raiz aí do pendrive aí da estrutura. Nós temos pasta para colocar antivírus, se for o caso, pasta para colocar arquivos de backup. Dentro da pasta Docs nós temos toda a documentação do pendrive multiboot, né, do Easy2Boot. Nós temos templates, certo? Nós temos aqui template do Mac, da Jolene. Tudo isso eu tenho no site do Easy2Boot. A intenção desse vídeo não é mostrar essas coisas, né? Isso aí, quem tiver interesse, fazer uma pesquisa ou então mandar um e-mail para mim, de repente eu responder. E quem sabe futuramente eu não faço um vídeo aí mostrando como fazer isso, certo? Então o que importa pra gente nessa estrutura aqui é principalmente essa pasta do Linux. Todas as ISOs do Linux é só colocar aqui, independente de 64 bits, 32 bits ou ISOs do Android, que é um Linux também, né? As ISOs do Windows tem uma peculiaridade. Nós temos a pasta Windows e WinPA. A gente vai usar a pasta Windows. Dentro dela nós temos uma pasta para cada tipo de sistema operacional. O Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, XP, o Windows Vista também, Windows Server, certo? Então, para o Windows 7, por exemplo, é só entrar aqui na pasta e colocar a ISO aqui dentro. Colocou aqui dentro, roda o Make, né, para deixar o drive contíguos e pronto. O Windows 8 a mesma coisa, coloca aqui dentro, né? E esses arquivos aqui, pessoal, não excluir, são eles que vão fazer aí o pendrive funcionar direitinho, certo? Então vou colocar aqui uma de exemplo para vocês poderem visualizar, ok? Então, dentro aqui da pasta que eu tenho no meu computador, eu tenho diversas ISOs, né? Eu tenho ISO do Windows 8.1, eu vou colocar do Windows XP, que é mais rápido para vocês visualizarem. Tem a ISO do Windows XP, dou um Ctrl C, vou aqui na pasta do Windows XP e coloco a pasta aqui dentro. A pasta não, o arquivo ISO. É só isso que vocês têm que fazer, certo? Toda vez que colocar uma ISO, roda o Make Drive contíguos, né? E pronto, isso aí já vai funcionar o pendrive. É só isso. Então coloca o Windows XP, coloca o Linux, coloca ferramentas como o Boot. No caso da ferramenta como o Boot, que é uma ferramenta, né, tem diversos aplicativos dentro dela, eu costumo colocar dentro de utilitários, né? Então aqui dentro dessa pasta eu coloco Acronis, Boot, coloco quebra-senha e por aí vai, certo? Então o Windows já está terminando aqui de ser colado, deixa eu ver, ainda falta um pouquinho, 40%. Esse procedimento demora um pouco, né? Principalmente em ISOs grandes como o Windows 8.1, costuma ter aí 2 GB a 4 GB dependendo da ISO que você tenha, né? Eu costumo usar ISOs já com todas as versões, então a ISO ela costuma ficar um pouco maior, né? Então aqui na minha pasta aqui de ISOs, se a gente for olhar aqui, né, eu tenho uma ISO aqui do Windows 8.1, eu tenho a de 64, 3 GB, eu tenho a de 32 bits, né? Mas eu tenho uma também, não está aqui nesse computador, mas que eu uso muito em aula, que tem todas as versões juntas, a de 64 bits, 32 bits e dentre elas a profissional, a Enterprise e por aí vai.
Eu tenho até uma outra imagem, né, que é essa ISO aqui, que tem todas as versões do 7, do 8 e do 8.1. Essa ISO aqui, por exemplo, ela tem 12 GB, né, então é um processo mais demorado por isso, é copiar e colar os arquivos, né. Aqui é o nosso Windows XP já está terminando, para vocês visualizarem como é que insere, né, as ISOs dentro do computador. Então, quase concluindo aqui, vamos lá, 94%. 259,62. Pronto, o XP já está dentro do nosso Exit Boot. Nós vamos na raiz aqui e vamos executar o make this drive contigo, certo? A gente executa sempre como administrador, né? Dá uma permissão aqui para ela, certo? E ele vai, espera um pouquinho. Então assim, evitem colocar todas as vezes e depois rodar esse programa aqui do Make, né? Faça sempre assim, colocou uma ISO, roda esse aplicativo, colocou uma ISO, roda ela novamente. Eu não costumo fazer muito no Linux, né? Normalmente eu coloco uma de 32 bits, 64 bits e o Android de uma vez e roda esse aqui apenas uma vez. Mas no do Windows, que costuma dar muito problema, né? Por causa de fragmentação. Então sempre que eu coloco uma ISO eu rodo isso aqui. Prontinho. Então nós temos aqui o Windows, né, XP aqui dentro aqui nós temos a ISO do Windows XP, certo? Nós podemos colocar um arquivo de configuração, né, para aparecer um menu diferente no pendrive, certo? A gente cria aqui um arquivo de texto, né? Deixa eu ver aqui, documento de texto, e nós colocamos sempre o mesmo nome da ISO, certo? Então eu vou copiar aqui a ISO primeiro, o nome, né? Certo? Coloca no mesmo nome, a gente basta digitar, né? Por exemplo, title, ele vai colocar o title, né? E vai aparecer do pendrive exatamente assim: instalação e na parte de baixo, né, a gente tem a opção de colocar uma quebra-linha, né, que é barra N invertida e barra invertida N, e você coloca uma descrição, né, por exemplo, esta seleção abrirá, né, a instalação do Windows XP no computador, certo? Então a gente coloca um arquivo txt com o mesmo nome da ISO onde ela tiver, justamente para colocar uma descriçãozinha lá no menu do pendrive, né? Isso você pode fazer também com Windows 8, com Windows XP, Windows 7, Windows 10 também já tem uma preparação aqui com Windows 10 já tudo perfeito nesse pendrive. E no Linux, né? As versões que você coloca no Linux, você cria aí os arquivos txt. Eu não tenho certeza se eu tenho aqui um exemplo no computador aqui nesse momento. Deixa eu ver. Não tenho aqui nesse momento. Se eu tivesse já mostrava. Deixa eu ver, este boot. Pessoal, vou ficar devendo aqui pra vocês, tá certo? Mas a princípio é isso. Então colocou, né, a gente coloca uma ISO dentro do pendrive de acordo com a sua pasta, né? Você quer colocar um arquivo de utilitários, coloca utilitários. Linux, coloque em Linux. O Windows, para cada Windows tem uma pasta do Windows aqui, certo? E é claro, se você tiver outros arquivos, né? Eu uso muito em aula, que é, por exemplo, criar uma pasta aqui na raiz do pendrive, né? Que é, vamos ver aqui, gerenciar, início, vamos criar uma nova pasta. E normalmente eu coloco ferramentas aqui, certo? E essas ferramentas elas não precisam de colocar como contíguas, até porque elas não são um tipo de ISO. E aqui eu coloco várias ferramentas, eu coloco antivírus, eu coloco Office, eu coloco INRA, coloco todas as ferramentas aí com um camarada que costuma, né, configurar o computador aí. E são muitos, vai dar mais ou menos aí uns 8 GB aí a 12 GB de ferramentas, tá certo? Então pessoal, vou ficar por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham entendido como é que faz a configuração dos arquivos e até uma próxima.